E estamos começando mais um encontro da nossa programação de 30 lives com a Babi, o nosso 9º encontro. Estamos chegando quase aí 1/3 da programação, como passa rápido, né? E eu tô gostando de ver vocês acompanhando firme e forte. Já recebi várias mensagens de gente que tá maratonando aí as lives, assistindo uma depois da outra, porque o propósito dessas lives aqui é que eu ajude vocês a colocar o yoga em prática na sua vida para você superar a ansiedade e acabar com todas essas dores que te incomodam hoje. Para que você se torne uma pessoa mais calma, mais tranquila, sem dores no corpo, dormindo melhor e que passe essa quarentena de uma forma muito mais suave e equilibrada. Uma jornada realmente de autoconhecimento. E hoje é quinta-feira, hoje é dia de falarmos sobre corpo e mente. E o tema do nosso encontro de hoje são as limitações que a gente coloca no nosso corpo e na nossa mente para a prática de yoga. E eu tô aqui para te falar como que você pode se libertar dessas limitações. Para quem está chegando por aqui hoje, ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Babi Rezende, sou professora de yoga e meditação. E além de dar para você dicas das aulas, fazer aulas com vocês, eu tenho uma série de vídeos no canal no YouTube, estou fazendo essas lives, porque o yoga é muito mais do que uma simples aula de yoga. Para você ter a profundidade do que é o yoga e ter mudanças profundas na sua vida, você precisa entender e absorver todos esses conhecimentos que eu trago aqui para vocês hoje. Todo mundo chegando, entrando, minhas alunas. E eu queria começar conhecendo um pouquinho de vocês que estão entrando aí hoje, entender para vocês quais são as limitações que vocês sentem para praticar o yoga. Eu ouço várias frases que eu trouxe aqui algumas para vocês. Então, a frase que eu mais ouço, por exemplo, é: eu não sou flexível, então eu não consigo praticar yoga. Ou então, eu tô acima do peso, então eu não consigo praticar yoga. Ou, eu sou sedentária, eu tô há muito tempo sem praticar atividade física, então eu não consigo praticar o yoga. Ou então, isso é muito difícil para mim, eu não consigo fazer essas posturas, perna na cabeça, me virar do avesso, essa força, eu não tenho essa força. Tudo se resumindo em: eu não consigo. E eu tô aqui hoje justamente para mudar isso na sua cabeça. Então, se você tem algum pensamento como esse, essa live é para você. Então, a primeira coisa, eu preciso passar para vocês o que afinal de contas é o yoga, para vocês entenderem onde está a limitação de vocês e onde está o yoga, porque vocês falam que não conseguem praticar yoga, certo? Então, o yoga, a palavra yoga significa união. É a união do nosso corpo com a nossa mente, a união do nosso ser para a gente entrar em contato com a nossa essência. Agora eu te pergunto, se o yoga é um meio de entrarmos em contato com a nossa essência, existe uma lógica de você falar que você não consegue praticar o yoga, sendo que todas as pessoas têm uma essência dentro delas? Então, o que eu vejo é o seguinte: vocês começaram a criar uma ideia de yoga a partir de fotos que vocês veem. Então, vocês veem muitas fotos, por exemplo, de posturas no Instagram, posturas que são bonitas com o corpo, né? Então, colocando a perna aqui atrás da cabeça, a perna lá em cima, abertura, posturas maravilhosas, mas que não representam efetivamente o que é yoga. Aquilo é um pedacinho mínimo e aquilo é o corpo daquela pessoa executando um asana. Então, o que acontece que eu vejo é: vocês que estão começando agora, que têm um primeiro contato com yoga, vocês acham, acreditam muitas vezes e criam a imagem no subconsciente, às vezes sem querer mesmo, de que yoga é fazer posturas físicas difíceis.
O yoga é você estar lá plena, meditando e nada passar pela sua cabeça. Então a primeira coisa que a gente tem que começar a acabar são com essas imagens que estão às vezes no nosso subconsciente de que yoga é algo que a gente precisa se encaixar dentro. E tá tudo errado isso. Por quê? Porque na verdade é o yoga que vai se encaixar em você. Não é você que vai se encaixar ao yoga. O yoga se adapta ao seu corpo e à sua mente. É você que vai pegar a ferramenta, a ciência, a prática que é o yoga e incorporar dentro de você para buscar e conhecer a sua essência. Se é algo que você incorpora dentro de você, faz sentido você ter alguma limitação? Não faz, porque você vai adaptar a você. Então pensa como se fosse uma bolinha, a gente fosse uma bolinha, e o yoga é um papel que vai abraçar essa bolinha. Então o yoga se adapta a você. Então, antes de mais nada, esquece, apaga, deleta, começa a deletar essa imagem que você tem do que é o yoga. E é por isso que eu tô fazendo essas lives, para trazer conceitos, para abrir a mente de vocês, para vocês entenderem que efetivamente é a essência do yoga. Então, a partir de hoje, você vai incorporar yoga como um meio, um caminho, que significa união, que representa a união do seu corpo com a sua mente. E que não há motivos, não faz sentido você ter alguma limitação para o yoga, porque é o yoga que vai se adaptar a você. Tanto que a gente tem senhoras de 90 anos praticando yoga, a gente tem pessoas que são cadeirantes, deficientes físicos, praticando yoga, a gente tem pessoas que estão acima do peso. Eu postei aqui um Instagram de uma americana que está acima do peso e ela fica de ponta cabeça. Não é o excesso de peso que vai te limitar nas posturas. Na verdade, o que faz você conseguir ficar nas posturas é você encontrar o seu eixo, é você encontrar a sua força e o seu equilíbrio, muito mais do que qualquer coisa. Tanto que tem pessoas que são magras, pessoas que, de certa forma, conseguiriam ter facilidade e não conseguem ficar nas posturas porque tem que trabalhar a mente, não tem equilíbrio. Então, é algo que a gente precisa começar a acabar com essas imagens e entender que o yoga vai se adaptar a gente, que o yoga é para todos. Seja criança, homem, mulher, se você está acima do peso, se você tem alguma limitação física. Por isso que existem tantas variações de posturas, porque até mesmo nas posturas a gente consegue fazer adaptações de variações que melhor se encaixem no seu corpo. E lembrando aquilo que eu venho falando, que o yoga não são só as posturas físicas. A gente tem os exercícios respiratórios, a gente tem as meditações, a gente tem vários outros pontos, os códigos de conduta, comportamento. Então, por exemplo, se você respira, você pode praticar yoga, porque exercícios respiratórios você só precisa respirar para praticar o yoga, ok? E o que eu vejo muito também? Na verdade, se a gente prestar atenção em tudo isso, é a sua mente que te limita. Então, na verdade, não são limitações que estão no seu corpo, mas é você, na sua mente, dizendo que você não pode, que você não é capaz. Por coincidência, eu tô lendo esse livro aqui, ó, do Tony Robbins, que chama Poder Sem Limites. E hoje eu li uma frase que eu falei assim, meu Deus, eu tenho que levar na live para as meninas, para o pessoal. E a frase diz assim: quer você acredite que pode fazer uma coisa ou acredite que não pode, você está certo. Ou seja, o que ele diz aqui? Se você acreditar que você pode, você está certa. Mas se você acreditar que você não pode, você também está certa. Porque é a sua crença, é o seu pensamento que vai te dizer se você pode ou não. Então, a gente precisa trabalhar aqui, trabalhar na mente, é disso que a gente vai falar hoje.
para que a gente possa ter toda a potencialidade no nosso corpo para fazer a prática do yoga. Então, é a mente humana que impõe os limites. Os limites existem só na sua mente. E de onde vêm esses limites? Os limites podem vir de 2 pilares, vamos dizer assim. Pode ser algo genético. Então, por exemplo, meu corpo mesmo, eu não tenho flexibilidade. Só que isso significa que eu não sou capaz de praticar yoga ou que eu não sou capaz de me tornar uma pessoa flexível? Não. Só quer dizer o quê? Que eu preciso trabalhar mais, eu preciso me exercitar mais e fazer mais exercícios para que eu desenvolva essa flexibilidade. Tanto é que eu já melhorei muito, já conquistei muito espaço no meu corpo. Só que ao mesmo tempo que eu tenho dificuldade com flexibilidade, eu tenho facilidade em outros pontos. Eu tenho facilidade, por exemplo, em força. E cada pessoa é assim. E qual que é o objetivo do yoga? É você se conhecer. É você conhecer o seu corpo. O que você tem mais facilidade, o que você precisa trabalhar mais. Não significa que a sua genética vai te impossibilitar a fazer. Significa que você precisa entender para que você saiba onde você tem que trabalhar mais. Então, a genética é um ponto que a gente às vezes atribui essa limitação. Qual outro ponto que a gente limita muito a nossa... A gente se limita muito? A partir do ambiente. Como assim? O ambiente, a partir dos anos, quando a gente vai vivendo, e aí são todos os ambientes que a gente convive. Então, o ambiente da nossa casa com nossos pais, o ambiente da escola com professores, o ambiente do nosso trabalho com os colegas de trabalho. Quando a gente é criança, a gente tem uma liberdade, uma inocência que vai sendo podada a partir dos anos, no momento que a gente vai crescendo e vivenciando nesses ambientes. Esses ambientes começam a impor limites e a gente passa a acreditar que aqueles limites que começam a ser impostos são verdades e passam a se tornar crenças limitantes, que às vezes começam a ficar enraizadas no nosso subconsciente, nos limitando sem que a gente nem saiba. Então, por exemplo, pensa numa criança, e se você tem filhos pequenos, isso vai ser mais fácil ainda. Ou pense em você quando você era criança. Você achava que você podia fazer tudo, né? Você podia voar, você podia subir em tudo, você podia rabiscar tudo. O que acontece? Você começa a ouvir: Bárbara não pode fazer isso. Bárbara não faz isso. Bárbara, isso é feio. Bárbara, isso não, 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 não. E esses nãos que a gente vai só ouvindo e absorvendo a partir do momento que a gente vai crescendo, vão sendo incorporadas como limitações e que a gente não tenta quebrar e nem consegue se bloquear. Então, o que está acontecendo agora? Quando a gente se torna adulto, a gente precisa começar a trabalhar nessas limitações, nessas crenças que a gente criou e às vezes está muito enraizada lá dentro, para que a gente se permita se libertar e viver todo o nosso potencial. E mais uma vez entra o yoga aí. Então, o yoga nos ajuda a começar a voltar a ter esse contato para a gente, para que a gente vá quebrando esses pensamentos, essas crenças, essas limitações, entendendo a nossa força e quanto a gente pode é capaz e percebendo que somos nós mesmos que impomos esses limites. Vou dar um exemplo muito forte para vocês, por exemplo. O dia que eu faço a minha prática e que eu tô me sentindo forte, bem, e eu falo assim, vou conseguir fazer a minha invertida hoje, a invertida de cabeça para baixo, sai num minuto, rapidinho. Tem dia que eu sinto que eu tô fraca praticando. Eu tô aérea, eu não tô conseguindo me vincular à força do meu corpo. E no meu subconsciente, às vezes eu tô consciente, eu sinto assim, eu venho com um pensamento do tipo, hoje eu não consigo. E é claro que o dia que eu penso isso, o que acontece? Eu não consigo fazer a postura.
Então, olha a força do meu pensamento, olha a força do seu pensamento. Quando, a partir do momento que você assume para você no seu subconsciente ou fala para si mesmo, eu não consigo, você já se deu por vencido. Então, você já criou a realidade de que você não consegue. Então, se você ficar repetindo isso para você, eu não consigo, e aí a gente começa a justificar. Eu não consigo porque eu não sou flexível. Eu não consigo porque eu sou sedentária. Eu não consigo porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou assim, eu estou assado. A partir do momento que você afirma isso, a chance de você conseguir é muito baixa. Agora, é o que eu ensino para minhas alunas. O que a gente tem que fazer? Quando vem esse pensamento, você... Opa! Peraí, eu vou mudar esse pensamento. Então, quando você enxerga o pensamento, eu não consigo, você fala, opa, peraí, eu consigo, eu posso. Então, a partir do momento que você já consegue mudar esse pensamento, você movimenta o seu corpo para agir em direção à força que você consegue. Então, se você dormir pensando, nossa, amanhã eu não consigo acordar cedo para fazer a aula com a Babi, o que vai acontecer? Você não vai ter força e não vai conseguir acordar cedo para fazer a aula comigo. Agora, se você dorme e fala assim, amanhã eu vou conseguir e vou acordar cedo, a chance, o seu potencial de tornar isso realidade é muito maior. A gente está cansado de ouvir que os nossos pensamentos têm força. Só que a gente precisa acreditar nisso. Acreditar no poder da nossa mente e que é a mente que impõe os limites do nosso corpo. Então, na verdade, não existe limitação nenhuma para ninguém praticar o yoga. É você que está criando essas limitações para você. Se você quer muito uma coisa e você começa a justificar que você não pode, é você que está criando aquela realidade. Agora, a partir do momento que você quer aquilo para si e você começa a repetir para si mesmo, eu consigo, eu quero, eu posso, eu consigo, você vai buscar soluções para tornar aquilo realidade. Então, o que a gente precisa fazer para a gente aprender a superar os nossos limites? Eu trouxe 4 dicas aqui para vocês. A primeira é, a gente precisa recuperar a nossa capacidade de aprender. A gente precisa despertar essa criatividade e ver a beleza de tudo que é novo e da gente aprender. Quando a gente é criança, tudo é novidade. A gente tem uma mente de principiante, a gente está o tempo todo aprendendo. Então a gente vê uma planta e a gente quer pegar, quer sentir. A gente vê alguém dando cambalhota e quer tentar, quer imitar. E a gente vai perdendo isso, a gente precisa recuperar isso de aprender. E olha que maravilha que a gente está tendo, que oportunidade. Essa oportunidade de quarentena é uma das maiores oportunidades na humanidade em que você está tendo para você reaprender a viver. Você está tendo que se adaptar. É o seu momento de aprender. E começa a enxergar a beleza nisso, ao invés de começar a enxergar e colocar limitações. Então, ao invés de ficar repetindo para si mesmo, eu não consigo, eu não posso sair de casa, eu não consigo sair de casa, eu não consigo fazer mais isso, eu não consigo fazer aquilo, muda o seu cenário, né? É tempo de reaprender. Olha isso como uma oportunidade, poxa, é o momento de eu fazer aquele curso, é o momento de eu começar a praticar o yoga, é o tempo que eu precisava, é o momento de eu me conectar com as pessoas que vivem na minha casa. Quando eu morava com meus pais, eu comecei a perceber que eu só ia em casa para dormir. Eu acordava, tomava café, via eles, ia trabalhar, estudava, ficava o dia inteiro fora e voltava em casa só para dormir. Com o meu noivo, é a mesma coisa no ritmo agitado quando a gente está numa época normal. Então, olha as possibilidades que a gente está tendo de aprender e desperta essa criatividade de você. Faz atividades que despertam essa criatividade. Olha que delícia começar a praticar yoga e aprender uma coisa nova. É você se desafiar,
É você fazer algo que você vai cair e vai levantar e não vai entender bem o que você está fazendo e sente a beleza desse processo de aprendizado. Que falta de graça seria a gente já nascer sabendo tudo. Então, todo dia eu, mesmo com anos de yoga, eu tento fazer uma postura nova que eu não consigo, uma postura diferente que eu ainda não desenvolvi, porque eu preciso continuar aprendendo. Eu continuo fazendo vários cursos no yoga. Tenho curso daqui 2 semanas online sobre coluna. Como ter uma coluna saudável, a relação do yoga com a coluna, para trazer mais conhecimento para vocês. Então, o convite é: recupera essa sua capacidade de aprender, recupera a sua curiosidade. Vamos tentar voltar mesmo a ser criança. É quase esse convite, resumindo o que eu estou fazendo para você hoje. Segunda forma de você aprender a superar os seus limites: superar o medo de errar. O que tem errar, gente? Qual que é o problema de errar? Às vezes o erro que você comete tá aí a sua maior experiência. A gente realmente aprende vivenciando e a gente aprende errando. Então veja a beleza dos seus erros. Perceba que você só é quem você é hoje porque você cometeu todos os erros ao longo da vida. A gente não é perfeito. A gente não vai aprender a acertar sempre. Então, para de se crucificar. Eu falei isso também. A gente tem que ser nossa melhor amiga. Para de se julgar. Para de se crucificar, né? Para de se arrepender, de ter esse medo de errar. É melhor você ter essa oportunidade de fazer algo novo, de fazer um curso novo, ter a chance de aprender e, às vezes, errar lá dentro ou falar assim: bem, achei que não era bem isso, mas ok, eu entendi, aprendi, e ter essa experiência do que foi vivido, do que você ficar sempre naquela sensação do tipo, como teria sido, né? Como se você vivesse numa bolha para se isentar e se criar uma segurança de nunca mais errar. Você só não vai errar não fazendo nada. É a única forma de você não errar. E mesmo assim, talvez você erre, porque você devia estar fazendo alguma coisa. Então, errar é normal. Então, supere esse medo de errar e vá em frente. Acaba com esses limites que a gente impõe na mente, eles estão diretamente conectados com o medo. E aí, a gente teve a live só falando do medo. Então, a criança não tem medo de errar. Ela pega e faz. Ela desafia. E ela tá rabiscando a parede e a mãe olha para ela brava e ela desafia e continua rabiscando a parede. Então, vamos retomar isso de quando a gente era criança. Deixa eu beber uma aguinha aqui. A próxima dica para aprender a superar essas limitações é a terceira dica. Fazer as coisas com paixão. A gente tem que começar a se entregar mais e se envolver e se apaixonar pelo processo das coisas. Então, vai fazer uma prática do yoga, coloca amor naquilo, coloca carinho, coloca intenção, coloca sua presença. Vai cozinhar, coloca paixão naquilo que você está fazendo, coloca presença. Vai aprender a fazer algo novo, um curso, coloca amor, carinho, dedicação. Tudo que eu faço para vocês aqui, cada post que eu penso na imagem, no texto que eu vou colocar, no beijo que eu vou mandar, cada stories que eu vou gravar para vocês, eu penso como que eu vou transmitir esse carinho, como que eu vou transmitir esse amor. Cada aula que eu gravo para o YouTube, eu coloco paixão nisso. E com a paixão fica tudo mais fácil da gente se aceitar, da gente se entender e da gente entender que aquele é o nosso momento de tentar e que a gente consegue, tá tudo bem. Isso eu aprendi muito na minha terapia. Eu chegava lá me martirizando e ela falava assim: Bárbara, tá tudo bem errar. E eu trouxe isso para minha prática do yoga.
é o nosso processo de autoconhecimento. Tem um livro que eu li, quem não conhece, também indico, chama A Coragem de Ser Imperfeito. Eu aprendi muito com esse livro. E é isso, né? A gente tem que se apaixonar e colocar amor. E isso faz com que nossas limitações diminuam. E a mente aqui, ó, passa a esquecer essas limitações que a gente cria. E a última, a quarta dica que eu trouxe para vocês é brincar. Vamos levar as coisas mais leves, principalmente nesse momento. A vida pode ser mais leve. A criança, ela tá todo o tempo brincando. Ela pega um livro, ela vai batucar. Ela pega, cai, ela começa a rir. E isso eu achei lindo e adorei. No nosso grupo de alunas, outro dia, a gente teve aula que tiveram algumas posturas mais desafiadoras e novas. E a Maitê, não sei se ela tá me ouvindo aí, ela falou que foi tentar fazer a postura e ela deu cambalhota pra trás. E ela falou assim, gente, eu descobri que eu sei ainda dar cambalhota. Eu fiquei rindo de mim. Olha que delícia! É você tentar uma postura de yoga, cair e rir de você. Usar aquilo como se fosse uma brincadeira, de forma leve. A prática do yoga não é algo obrigatório, não é aquilo rígido, não tem que ser, não é um dever, é uma brincadeira. É você apreciar e sentir e gostar e fazer daquilo um momento seu de divertimento. Então, tudo que eu falei remete a gente lembrar lá de quando a gente era criança, onde a gente acreditava que a gente não tinha limitação, onde a gente acreditava que a gente podia fazer tudo. O nosso corpo era capaz de fazer tudo. A nossa mente nem sabia o que era limitação. Só que a gente foi sendo podado a partir do momento que a gente foi se tornando adulto. E a gente precisa começar a acabar com essas limitações, com essas crenças. E como que a gente faz isso? Na nossa prática diária de yoga, a gente se encarando, a gente tornando um observador de si mesmo. Todas as vezes que você vai para o seu tapetinho fazer a sua prática de yoga, é uma oportunidade, um momento de você se observar. E por que muitas vezes incomoda muito quando a gente está começando? Porque a gente passa a observar o tanto que a nossa mente tá tagarela, o tanto que a gente não conhece o nosso corpo, o tanto que a gente não se abraça. Então, o yoga, a prática do yoga é um processo evolutivo em que a gente é uma montanha russa. E todo dia a gente está lá e é um processo onde a gente vai se entendendo o nosso corpo, entendendo a nossa mente e acabando com essas limitações que a gente mesmo foi criando. Tem outra frase que eu trouxe aqui do Tony Robbins que eu gosto muito. Prestem atenção, ok? Não importa quantas vezes você erra ou com que lentidão progride, você continua estando muito à frente dos que nem sequer tentaram. Dos que nem sequer tentam. O que isso significa? Se você fez a sua primeira aula de yoga, se você está participando das lives, se você entra no curso e se propõe a tentar, dá esse primeiro passo, confia, o que isso significa? Você já está na frente de todas as pessoas que ainda nem chegaram aqui. Quando a gente está no meio disso, a gente acha que é óbvio e que está todo mundo. Então, quando eu comecei a mergulhar muito no mundo do yoga, para mim era óbvio praticar yoga todos os dias. E para mim, todo mundo estava praticando. Isso muito quando eu estava, inclusive, muito imersa com quem praticava. E aí, quando eu me propus a criar esse projeto de levar o yoga para as pessoas, eu comecei a perceber que não era nada óbvio. E que tinha muita gente que ainda não tinha dado o primeiro passo. E que eu estava lá na frente e que ainda tinha muita gente que não tinha nem se entendido, que não tinha nem percebido o quanto a mente é agitada, que não tinha nem percebido que não tem foco, que não tinha nem percebido o quão é estressada.
Então, se vocês estão aqui participando dessa programação de lives, se vocês estão fazendo as aulas comigo de yoga, se vocês estão fazendo as aulas do canal do YouTube, entendam que vocês estão muito mais na frente de muitas pessoas que ainda nem reconheceram que elas precisam disso, que ainda nem sabem o que é o yoga, que ainda não fazem ideia que precisam se conhecer, que não fazem ideia que tem limitação do corpo e da mente, que não fazem ideia que tem pensamentos negativos, que não fazem ideia que são pessoas estressadas e ansiosas. Então, se você está tentando, você já está na frente de muitas pessoas que ainda nem enxergaram isso. E você tem que saber apreciar e ver a beleza disso. E eu quero fazer um combinado com vocês. Todo mundo que está aqui hoje. Que eu já estou finalizando a live e vou partir para os comentários. Eu quero que a partir de hoje vocês tentem não, vocês vão fazer, ok? Cortar do vocabulário de vocês as palavras não posso e não sou capaz de fazer isso. Todas as vezes que vier esse pensamento, você vai lembrar de mim e vai falar, opa, esquece essa palavra, que eu não posso o quê? E a gente vai trocar por outras palavras que eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Então, quando você pensar assim, eu não sou flexível, você vai mudar o seu pensamento para eu consigo conquistar a minha flexibilidade através do yoga. Quando vier um pensamento assim, eu estou acima do peso e por isso não consigo praticar o yoga, você vai mudar para eu consigo me movimentar com o meu corpo e eu sou capaz de emagrecer através do yoga. Quando vier um pensamento do tipo, eu sou muito ansiosa por uma prática tão lenta igual o yoga, você vai trocar por eu sou capaz de me acalmar praticando yoga. Quando vier um pensamento, eu sou sedentária, eu não tenho preparação física para praticar o yoga, você vai mudar para eu consigo me exercitar e vou me dedicar um pouquinho a cada dia. Esse é meu lema e esse é o lema que eu coloco para as minhas alunas todos os dias. Um pouquinho a cada dia. Se você já observar isso e já absorver isso no seu processo de quarentena, isso já vai te ajudar muito. E eu termino com a conclusão que é a seguinte. Existe realmente limitação para iniciar a sua prática do yoga? O seu corpo alcança o que a sua mente acredita, ok? Então, eu espero que eu tenha passado a mensagem para vocês hoje, que eu tenha conseguido mudar esse pensamento,